Salve rapaziada, aqui é o Pedro, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. E cara, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês explicando aí o que aconteceu comigo, a galera dizendo que eu morri, que eu saí do YouTube, que eu quitei. E galera, eu não morri, mano, eu tô vivo da Silva aqui, tá ligado? E eu vim explicar pra vocês o que aconteceu comigo, mano. Por que eu me afastei do YouTube, por que eu me afastei de todas as minhas redes sociais, o que aconteceu com o meu Twitter. Então bora lá pro vídeo, mano. Eu não sei se eu vou editar esse vídeo aqui, tá ligado? Isso mais como um podcast pra vocês escutarem. Então pega o fone, mano, bota aí no ouvido, vai pro canto e escuta o que eu tenho a dizer pra vocês, mano, que é muito importante. Então assiste esse vídeo até o final e tamo junto, galera. Aí galera, eu tô um pouco gripado aqui, tá ligado? Então me desculpa aí qualquer coisa, se minha voz estiver uma bosta, não liga, porque o que eu tenho pra dizer pra vocês é muito importante, então bora lá. Mano, em 2017 o meu canal tava indo super bem, até março de 2018. Cara, é complicado dizer isso pra vocês, velho. É sério, porque tipo, em 2018, no começo do ano eu tava indo tão bem, mano. Aí passou janeiro, passou fevereiro, passou março, chegou abril. Mano, em abril eu fui pra casa de praia do meu avô e tipo, aí já tinha acabado a Semana Santa, sexta-feira lá na casa de praia do meu avô, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que eu levei strike fake, né? Ou que eu levei strike, tá ligado? Que eu levei strike lá e tal, aí eu fui ver o motivo, aí o cara dizendo assim, levou o strike aí, gordo, bola, alguma coisa assim, toma a bola aí, gordo. Aí beleza, mano, sábado chegou, levei outro strike. Domingo chegou, levei outro strike. Aí eu reclamei os 3 strikes pro YouTube e tipo, o meu canal foi quase excluído, galera. Aí eu reclamei pro YouTube, demorou um tempão, de março, mano. Tipo, não, de março não, mano, de abril até junho ficou nessa palhaçada, mano. Sem eu postar vídeo, sem nada por conta dos strikes. E também o YouTube tinha até cortado minha monetização na época. Aí beleza, mano. De abril até junho eu levei 3 strikes, não deu pra postar vídeo e tal, por conta disso. Aí beleza, mano. Veio as férias, chegou agosto. Mano, chegando em agosto, cara, eu tomei mais 4 strikes. Não foi 3 não, mano. Foi 4. E eu fiquei até novembro pra retirar isso aí, cara. E nessa fase da minha vida, mano, que eu tinha tomado mais 4 strikes no meu canal, eu reclamei tudinho e em novembro eu consegui retirar. Porém, antes disso, mano, de eu conseguir retirar, eu já tava sofrendo de uma doença chamada burnout. Eu vi lá no canal do Contente, eu acho que muitos de vocês já devem saber disso, que é uma doença de youtuber, mano, um negócio assim de produzir conteúdo pra internet, mas eu vou estar explicando pra vocês. Burnout é tipo assim, tu produzia muito pra internet, pô, mano, tu era um cara foda, tu produzia tais coisas, grandes coisas, que nem eu, porque eu produzia muito conteúdo. E teve uma hora que eu cansei, mano. Eu não tinha motivação, eu não tinha vontade de gravar, nem nada, tá ligado? Aí eu, tipo, fiquei praticamente 7, 8 meses sem postar vídeo no meu canal, cara. Aí beleza, mano. Foi até novembro, tranquilo. Consegui tirar os strikes. Dezembro chegou. Logo no começo de novembro, meu canal foi hackeado. Como? Acho que vocês já viram um vídeo, que eu já gravei um vídeo aí, né, mano? Explicando como é que eu fui hackeado. Em que uma pessoa fez engenharia social comigo, mano. Tipo, foi um plano de GTA, tá ligado? Pra me derrubar, mano, de vez. Tipo assim, era um cara que eu até hoje não sei quem é, que se chamava Cash. Ele entrou em contato comigo, se passando pela Atacado Games. Eu achando, pô, mano, deve ser Atacado Games e tal. Eu entrei em contato com eles. Aí, tipo, eles me mandaram um link pra eu estar confirmando um negócio do meu canal. Que era, tipo, um negócio se tu confirma e tal, pra tu gerar anúncios nos teus vídeos, tá ligado? Pra tu gerar anúncios nos teus vídeos. Aí eu aceitei. Aí meu canal, mano, que tava no e-mail, foi pra outro e-mail. E o canal que o cara tinha no outro e-mail passou pro meu. Aí eu acabei, tipo, trocando de conta do YouTube com o cara. Aí ele ficou com o meu canal, eu fiquei com o canal dele. Só que o canal dele tinha 0 inscritos, tinha nada, mano. Tinha começado tudo do zero. Aí eu criei um canal novo, postei um vídeo explicando pra galera. O pessoal me ajudou aí, muito obrigado a todo mundo. E tipo, cara, eu fiquei aperreado, mano. Fiquei 2 semanas sofrendo aí. Eu tinha ficado de recuperação na escola, um bocado de coisa, mano, um bocado de preocupação. Aí, caraca, mano, e agora o que eu vou fazer com o meu canal? Aí eu entrei em contato com a minha network. A minha network me ajudou. A gente ameaçou o cara dizendo que a gente ia processar ele porque tinha 3 leis, cara, que o cara tinha
digamos assim, mano, infringido, tá ligado? Aí, beleza, mano, o cara devolveu meu canal. Aí, mano, eu excluí o outro canal que eu tinha criado, um canalzinho lá que tinha 110 inscritos, né? Que, porra, mano, muito obrigado aí a galera que me ajudou. E aí, o que que aconteceu, mano? O meu computador, eu deixei ele no meu quarto com a tela pra cima. Aí veio um cara, mano, que tava ajeitando aqui os móveis, aí sem querer bateu a madeira lá, tá ligado? E eu não sei quem quebrou meu computador, só sei que até hoje, em 2019, meu computador ainda não saiu do conserto, mano, do técnico. E até hoje eu tô esperando aqui porque a peça é importada, então eu tenho que esperar, tá ligado? Aí depois do meu PC foi o meu celular, mano. O meu celular caiu de tela no chão. Aí tipo ele ficou com a tela toda cagada, toda quebrada, com uns bagulho verde, azul, rosa, tá ligado? Aí tipo, mano, era o fim, mano. Caraca, velho, o que que eu vou fazer, velho? Eu já tava sofrendo de burnout, strike, perdi quase meu canal. E agora meu celular e meu computador, mano, o que que tá acontecendo comigo, velho? Aí eu fiz um vídeo lá de 2018 que o ano foi uma merda, mas aquele vídeo lá eu gravei com a minha câmera, editei no celular, foi muito difícil, mas eu consegui gravar e eu postei no meu canal. Vocês viram que eu tava mó feliz, mas, mano, aquilo ali não era uma felicidade não, mano. A gente tem que rir pra não chorar, tá ligado? Aí chegou, mano, final do ano, graças a Deus, vamos agradecer e tal pelas coisas ruins e boas que aconteceram esse ano. E aí é isso, mano. Tamo aqui em 2019 e eu vou estar explicando pra vocês o que que tá acontecendo comigo agora. Bom, começo de 2019, viajei pro Paraguai, comprei meu celular novo, graças a Deus. Meu PC ainda tá no conserto, como eu já disse pra vocês. E eu perdi a conta do meu Twitter, mano. Pra vocês que não sabem, eu tinha um Twitter de 2.000 seguidores, que era um negócio que eu tinha desde 2014, bem antigo, tá ligado? E aí, tinha um negócio de confirmar a idade, mano, que eu botei lá que eu tinha 16 anos, e eu tenho 16 anos. Aí o Twitter dizendo que eu deveria ter... Aí o Twitter disse que eu deveria ter, no máximo, 13 anos pra ter uma conta no Twitter. E beleza, mano. Eu não sei o que eu fiz, só sei que a minha conta bugou. Minha conta simplesmente bugou e eu perdi meus seguidores, eu perdi minha conta. Minha conta foi bloqueada. Aí beleza, mano. Hoje em dia eu criei uma conta nova, então já me segue lá, @PedroGame50, que eu tô começando tudo do zero de novo. Então é isso aí, galera. E beleza, mano. Perdi meu Twitter, recuperei meu Twitter agora, né? Tô feliz, tá suave. Agora vem um negócio pesado. Como é que eu perdi a monetização do meu canal, mano? Até agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu não tô ganhando nem um centavo com o YouTube. E eu acho até que é bom, mano, porque eu vou ter mais foco, tá ligado? Em produzir conteúdo pra vocês em vez de ganhar dinheiro, né, mano? Porque, tipo, também é ruim. Tem os benefícios, tem, mas também é ruim pra mim, porque, tipo, o dinheiro que eu tinha, eu comprava os negócios pra vocês, eu investia com o meu canal. Então, tipo, hoje em dia eu não tô mais nem investindo com o meu canal, mano. Eu tô mais fazendo por benefício próprio. E no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, agora eu vou investir pesado no canal, mano. Agora eu vou investir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mexer, porque ficar parado eu não vou ficar não, mano. Então é isso aí, né, pessoal? Bem, a minha network, cara, pra vocês não sabem, a Brazucas, ela me ajudou. Muito obrigado a Brazucas. E, tipo, o meu e-mail tava logado com o meu canal, né? Como vocês já sabem, que foi hackeado e tal. E, tipo, eu troquei o e-mail. Então quer dizer que eu perdi a conta do Google AdSense. A conta do meu canal eu movi para outro e-mail, mas a conta do Google AdSense não. Então quer dizer que eu perdi a minha conta do Google AdSense. E agora eu vou conversar com o Google, vou fazer alguma coisa, mano. Eu tô me movendo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou melhorar. E é isso aí, mano, que eu queria trazer pra dizer pra vocês. E a minha situação hoje em dia, mano, eu tô assistindo muito Netflix, eu tô estudando algum negócio de desenvolvimento pessoal no YouTube. Eu não quero falar sobre isso porque é muito importante, socialização, um bocado de coisa. Porque eu já tô me preparando pra vida adulta, pessoal. Eu já vou completar 17 anos e no próximo ano eu vou fazer 18. Então, mano, eu tô fazendo muita coisa que nem adolescente faz. Mano, é impressionante, cara. Eu tô lendo livro. Depois de 1 ano e 3 meses, eu tô começando a voltar a ler livros, mano. E, tipo, eu recomendo muito vocês lerem livros, galera. Tipo, leiam livros, mano. É muito bom, é sério. E, tipo assim, galera, eu comecei a namorar, eu tô namorando aí e tal. A gente tá numa situação meio amarrada, mas tudo vai melhorar. Então, é isso aí, pessoal. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é: bebam bastante água, leiam livros, estudem e eu tô de volta. Então, esse vídeo aqui
Acho que é um dos vídeos mais esperados por mim pra tá gravando pra vocês, porque eu enrolei muito pra tá gravando esse vídeo, velho. Sério, mano, eu enrolei muito. Então, tipo, cara, desde já eu já agradeço a você que você tá assistindo o vídeo até aqui, porque esse vídeo é muito importante pra mim, pra você entender o meu lado, o que que aconteceu comigo. E, tipo, é isso, mano. Eu tô bem, vou voltar com o meu canal, vou fazer aquilo que eu tenho por paixão, que é gravar vídeo pra internet. Eu tô vendo que a galera tá precisando de mim e eu vou voltar a ajudar vocês e tal, dando dicas e tal. Então, mano, eu tô de volta. O rei tá na casa de volta, mano. É isso aí, velho. Eu tô de volta, o rei tá na casa de volta. É isso aí. Então, desculpa aí, galera, se eu falei alguma coisa errada, se eu tô meio bugado, porque esse vídeo aqui eu nem fiz roteiro, nem nada do tipo, mano. Eu tô gravando esse vídeo aqui, tudo que tá vindo na minha mente. Eu não me esqueci de nada do que aconteceu comigo e tal, então eu me orgulho muito das coisas que já aconteceu comigo, porque isso serviu como lição pra eu aprender a cuidar mais das minhas coisas e também aprender mais, ter mais conhecimento na internet, porque, mano, aqui é muito perigoso, tá ligado? Então, eu, digamos assim, como pessoa, eu acho que eu melhorei muito, mano. Muito mesmo, eu não sou mais aquele moleque mimado lá na internet que gravava vídeo engraçado pra poxa. E, tipo, eu não vou mais passar Nutella na minha cara, mano. Só se eu bater 1 milhão, né? Quem sabe, né, velho? Eu faço alguma loucura aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo e adeus. Ou melhor, até o próximo vídeo.